Aqui conosco a advogada criminalista, mestre e doutoranda em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, Adriana Filizola Durso. Boa noite, doutora. Essa questão dos presídios tem muito a ver com a sua profissão, não é? Como é que a senhora enxerga isso, esse problema? Quer dizer, isso aí, foi a primeira, foi uma tragédia lá no Amazonas. A primeira, e tudo indica que não será a última, né? Essa coisa continua acontecendo. Bom, primeiramente, boa noite, Hermano, boa noite, Camila, um prazer muito grande estar aqui hoje. E parece que parte desses presos era presos provisórios, indivíduos considerados inocentes, né? Até aquele momento, é realmente muito preocupante. Isso faz com que nós tenhamos que ter atenção, ter cuidado com a nossa administração penitenciária, com os nossos presídios, porque não é de hoje que nós temos verdadeiras escolas do crime, né? Nas nossas penitenciárias. E os indivíduos acabam saindo piores do que entraram e retornando à sociedade. Isso é muito grave, né? E essa sociedade que clama por mais punição, por endurecimento das penas, por mais presos em um país como o Brasil, que hoje é o terceiro país no ranking mundial que mais prende. Né? Nós temos aí uma situação que o Brasil ele realmente prende muito e as pessoas acham que prende pouco, mas na verdade eu acho que o ideal, a grande realidade é que o Brasil prende mal. Essa né? política de bandido bom é bandido preso ou até mesmo morto, não é? Como é que a senhora enxerga isso? As pessoas às vezes veem o bandido como uma pessoa isolada que não é um indivíduo, não é um ser humano. E eu tenho muito disso na prática, eu verifico, porque com a expansão do direito penal, hoje diversas atitudes do ser humano são crime, né? Você comete uma atitude e a atitude se torna crime. Então, e com isso você se torna um bandido. E são atitudes simples, né? Dirigir, por exemplo, com a sua carta suspensa é crime. E a pessoa acha que só é bandido o homicida, o estuprador, o pedófilo. Então, amanhã, Deus me livre, mas amanhã o seu filho pode estar cometendo um crime e aí ele vai estar sujeito a essa ideologia de bandido bom é bandido morto, né? E a polícia sempre afirma, a polícia prende, a justiça solta. Isso. Na verdade, a justiça não solta em todas as oportunidades, tanto que nós temos aí uma população carcerária de mais de 700 mil presos. Então, não é bem assim. Uma das maiores populações carcerárias do mundo, não é? Terceira população carcerária no ranking mundial. E a senhora vê uma saída para isso? Quer dizer, a senhora falou em gestão, não é? Mas como fazer a gestão dos presídios? Será que a saída não seria entregar para a iniciativa privada? Empresas que fariam empresas terceirizadas para cuidar desses presídios, ao invés do Estado? O que a senhora acha disso? Essa é uma sugestão que vem sendo até levada em consideração, né, em diversos estados, até a nível federal, justamente da privatização dos presídios. É um tema que causa muita polêmica, ainda gera muita polêmica, né? Mas você teria algumas situações a enfrentar em relação ao tema, principalmente em relação à administração do presídio, né? Que o Estado, teoricamente, não poderia terceirizar a tarefa de cuidar dos presos, né? Então, isso tem uma discussão aí, mas você poderia terceirizar e privatizar outros tipos de serviços, como, por exemplo, o serviço de lavanderia, a parte de alimentação, alguma coisa nesse sentido. Poderia, sim, ser aí Pode ser uma saída. Uma saída, uma alternativa a ser considerada para a gente melhorar os nossos presídios, porque se nós não prestarmos atenção nessa situação... Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Pode ser um exemplo esse pacote aí, encaminhado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz federal, pode ajudar em algum sentido? Então... Encaminhado ao Congresso? Agora está famoso, né, o projeto anticrime encaminhado pelo ministro da Justiça, o Moro, que o objetivo principal desse pacote, ele é muito louvável, é muito positivo, que é justamente aprimorar a investigação criminal, combater a criminalidade. Colocar corrupto na cadeia. Exatamente. Os objetivos do pacote são muito interessantes, muito louváveis. Mas a gente tem aí que analisar tecnicamente e os especialistas da área do direito penal
tanto advogados renomados quanto os próprios estudiosos do direito penal, os acadêmicos, vêm fazendo análise desse projeto. A própria OAB, o Conselho Federal da OAB, fez aí o seu parecer, e outras associações, outros institutos, justamente na parte técnica, para que não haja reconhecimento de nenhuma inconstitucionalidade. Nós temos aí no projeto a importação de alguns institutos do direito americano, né, do direito norte-americano, e aí você tem como, por exemplo, o informante do bem, o plea bargain. Seria uma espécie de delação premiada, né? Exatamente, uma negociação. A negociação, né, com a justiça. E aí teria que ver como que isso pode ser adaptado para que possa ser utilizado dentro do nosso sistema jurídico de forma a não ferir a Constituição, né? Os advogados criminalistas do Brasil, da qual a senhora faz parte, inclusive numa associação, estão preocupados com essa questão e vão discutir isso. Existe até um congresso agendado sobre isso, não é? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também. Exatamente. A ABRACRIM, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, vai realizar agora, dia 6 e 7 de junho, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a USP, o 10º EBAC, Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, que vai reunir aí advogados renomados do nosso Brasil inteiro, vai reunir também diversos juristas, estudiosos da área do direito criminal, e vamos discutir, sim, o projeto anticrime do Moro, todas as questões ligadas e outras questões mais que dizem respeito ao exercício da advocacia criminal. É um evento especialmente dirigido para o advogado criminalista do Brasil inteiro. Exatamente, para os advogados criminalistas, para os estudantes de direito e, obviamente, também. Não só advogados, mas nós teremos aí também a presença de membros do Ministério Público, membros da magistratura, que poderão contribuir para... Né? Exatamente, e vão contribuir para o debate, trazendo também suas visões e tal. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Conversando com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Vamos em frente, Camila? Vamos em frente. Sinal vermelho para os patinetes elétricos em São Paulo. A Prefeitura começa a recolher os equipamentos considerados em desacordo com a lei. A reportagem é de Fernando Martins.